adoramos, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te Apareceu a imagem. adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, ó, vem, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Senhor, eu te Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Nessa noite que nós já estamos aqui, com a graça de Deus, você que já está aí, neste momento, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, eu gostaria que você, meus irmãos, neste momento, fechasse seus olhos, elevasse o teu pensamento até o trono da graça, até o trono de glória. E junto comigo, oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, mais um dia, Senhor, que nos concedeste. Obrigado, Pai. Obrigada, sim, Senhor Deus, porque reconhecemos como Tu és bom, Senhor. Como a Tua graça, a Tua misericórdia se renovou, Pai. Porque grande é a Tua fidelidade, Senhor. E elas são a causa de não sermos consumidos.
Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio, pela oportunidade, pela honra, Senhor Deus, de estarmos diante de Ti, na Tua presença, junto, Deus, com a nossa família. Esse meu irmão, essa minha irmã, Deus, com a sua família, Senhor Deus. Pai, queremos, Deus, entregar, Senhor Deus, tudo em Tuas mãos. Queremos, Senhor Deus, Te entregar, Senhor Deus, cada família, cada lar, Senhor. Queremos Te entregar, Senhor, o nosso Brasil, a nossa nação. Porque cremos, meu Pai, que em meio a todas as coisas, Pai, tudo tem propósito do Senhor, meu Deus. E nós cremos, confiamos e esperamos em Ti, Pai. Obrigada, Senhor Deus. Graças, Senhor Deus, somente Deus é Te oferecer. E que nesta noite, Pai, os nossos corações, Pai, os nossos ouvidos, Senhor Deus, venham estar atentos àquilo, Pai, que tens para nós. Aquilo, Pai, que preparou, Senhor Deus, de especial neste culto de terça-feira, o culto de aliança, Senhor Deus. Que esse meu irmão, essa minha irmã, na sua casa e com a sua família, Senhor, agora neste momento, eles sintam agora a Tua presença. Aonde quer, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, o endereço deles. Pai, eu Te peço humildemente que a Tua presença esteja agora sobre esta casa, sobre esta família. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abrir o coração, a mente, o entendimento e os ouvidos dos meus irmãos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu creio que, em nome de Jesus, esse dia é um dia que o Senhor nos deu e vamos nos alegrar, vamos nos regozijar. Amém? E eu gostaria que você, nesse momento, pegasse a sua Bíblia, a sua espada e abrisse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Hoje a gente entende que quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente sabe muito bem que é um livro que não foi encerrado. É um livro ainda que está em aberto. É um livro que está tendo continuidade, porque eu e você temos um ministério. Nós temos um chamado diante de Deus. E que nós estamos escrevendo. E que história nós estamos escrevendo, amém, amados? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 23, que o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele chega em Mileto. E lá em Mileto ele fala aos presbíteros da igreja. Sabe por quê, amados? Porque o tema da mensagem de hoje é ministério e chamado não é promoção. Então que nesta noite a gente venha entender um pouco mais sobre esse ministério e chamado. Porque temos um ministério diante de Deus e temos um chamado de Deus perante o povo, perante a sociedade. E que a gente, nesse momento em que vivemos, hoje estamos trancados nas nossas casas. Mas vai chegar a hora que a gente vai precisar sair. E é nesse sair que a gente vai entender que ministério chamado, ele não é promoção. Amém? Vamos ler quando Paulo teve o um encontro com os presbíteros. E o que foi que ele falou? Vamos ler em nome de Jesus a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite.
Diz assim o versículo 23. Senão que o Espírito Santo, olha aí, de cidade em cidade, me assegura, olha só, é o Espírito Santo que assegura ao apóstolo Paulo, que me esperam cadeias e tribulações. Veja bem o que nós estamos lendo. E o versículo 14 diz assim, porém nada, o versículo 24, perdão, diz assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, nosso ministério, a nossa chamada é única e exclusivamente para testemunhar o evangelho da graça. Aí quando eu fui pesquisar um pouco sobre o nome Saulo, porque sabemos que o nome de Paulo antes era Saulo, e o significado do nome Saulo era uma pessoa assim, muito desejado. Era um nome assim, desejado, uma pessoa que era desejada. Era uma pessoa assim que as pessoas insistiam por ser uma pessoa desejada. Ou seja, aquele que é desejado. Aí eu vim entender por que Deus, o Senhor Jesus Cristo, mudou esse nome de Saulo para Paulo. E Paulo compreendeu o porquê também desse nome. Porque quando Jesus muda, é para tirar totalmente o foco do nome Saulo. Aí ele coloca Paulo, porque aquele que é baixo, pequeno. Porque Deus, quando Ele tem uma chamada para mim e para a tua vida, Ele tira algo de nós, que tudo aquilo que vai assim nos engrandecer, é tudo aquilo que a gente tem assim uma autoconfiança, sabe? É uma coisa assim que a gente se acha. Há uma coisa assim que a gente se vangloria. Deus vai tirar tudo isso que tem em nós e transformar em algo pequeno. Por que pequeno? Porque vai ser aí que Deus vai desenvolver o nosso ministério e a nossa chamada. Porque Paulo ele entendeu e compreendeu que para a gente conhecer a Deus, a gente conhecer ao Senhor, ouvir a voz de Deus, a gente precisa entender que a gente é nada, que a gente é pequeno, que a gente é mínimo. Ou seja, ninguém sem o Senhor. E meus amados irmãos, ele mostra aqui também que o ministério dele, a chamada dele, não tinha que ter valor nenhum a vida dele. Porque a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, que ele achava que ele fazia algo para Deus, mas não estava fazendo de fato e de verdade, e muitas das vezes estamos assim, eu e você, achando que estamos fazendo, que estamos agradando, que estamos contribuindo, que estamos naquele nosso lugar que Deus nos deu e pensamos que estamos agradando e não estamos. Porque ministério e chamado, por que não é promoção? Porque muitas das vezes as pessoas entendem que se ela for um obreiro, se ela sair daquele patamar de obreiro, ou seja, de limpar uma igreja, ele recebe uma promoção. O nome diácono, o nome apóstolo, pastores, bispos, missionários, reverendo, ministra, isso é nada.
Porque em Efésios, se eu não me engano, em Efésios 4:11 e 12 diz que quem concede a nós é o Senhor. Uns para apóstolos, outros para ministro, outros para evangelista, outros para pastores, outros para mestres. Mas isso tudo ele faz para que haja uma edificação em Cristo Jesus, no serviço da obra do Senhor Jesus Cristo. Porque, amados irmãos, nós nunca devemos almejar algo na igreja visando como promoção ou lucro. Que a gente nunca venha querer chegar a um nível maior achando que Deus vai fazer ou derramar aquela riqueza, aquele bem, aquela promessa, aquela prosperidade. Porque o nosso único propósito e visão tem que ser essa de Paulo. De não ter a vida, de não considerar a vida preciosa para nós mesmos, mas sim em prol da tua sociedade, em prol do teu próximo, em prol da tua família, em prol de alguém. Porque quando Jesus veio, ele não veio com interesse e ambição nas coisas dele mesmo. Ele veio com o único propósito e interesse de quem? Do Pai. E qual é o propósito e interesse do Pai? É todos. É chegar em todos, alcançar a todos. Por isso que ele enviou o seu Filho Jesus. E quando, amado, nós estamos no ministério, no chamado de Deus, amados irmãos, Paulo, ele é assim de uma inteligência, porque quem é direcionado pelo Espírito Santo de Deus entende e compreende as coisas. Porque olha o que ele diz no versículo 32 do capítulo 20. Ele diz assim, ó: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, de que a graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqueles que através da minha e da tua vida são santificados. Quando Jesus disse assim, eu santifico a mim, porque ele se santificando a ele, a obra que ele ia fazer também ia santificar aqueles que dão ouvido, que atendem a sua chamada, que ouvem a sua voz. A gente se santifica, amado, a gente tem que buscar isso em Deus, não para que a gente venha colocar no nosso peito, não que a gente venha colocar aquela auréola de santo, do Senhor Santidade, da Senhora Santidade. Não é isso. É para que através da minha e da tua vida, outros também venham ser santificados pela graça que há em Cristo Jesus. E mais, ele diz também assim aos presbíteros da igreja, no versículo 33. Olha como é interessante, para que você entenda que não é promoção o ministério chamado. Ele diz assim aos presbíteros: de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem veste. Porque hoje em dia, não é só lá no tempo de Paulo, não. É hoje também. E como? Muitos cobiçam o que podem receber. Muitos cobiçam o dinheiro. Muitos cobiçam os títulos. Muitos cobiçam o carro. Muitos cobiçam a igreja grande. Muitos cobiçam ter o nome reconhecido. Porque muitos cobiçam o ganhar, o lucrar, o receber. E está totalmente errado. Quem pensa assim, quem age assim,
Porque não é isso que estamos aprendendo. E não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque no versículo 35, olha o que o apóstolo Paulo diz. Tenho-vos, olha só o que ele diz. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você visa lucrar, receber, se engrandecer, né? Não, ali vem o Senhor Santidade. Ali vem a Senhora Santidade. Ali vem o homem, a mulher de Deus, que quando cospe faz buraco no chão. Que quando põe a mão... Não, amados. O dar que o apóstolo Paulo ele está falando aqui é aquele que te chamou, é aquele que te entregou, aquele que fez a chamada, aquele que te confiou o ministério. O que você é? Um evangelista? Você é um pastor? Você é um mestre? Você é um diácono? Você é um levita? Você é uma ministrante? Eu não sei qual é o teu ministério, a tua chamada. Mas uma coisa é, o que você tem de mais precioso é a graça, é Cristo, é o Espírito Santo, é Deus o Pai. Amém? E quando o apóstolo Paulo, é interessante que ele lembra assim, do que o Senhor Jesus nos ensinou, nos declarou. Olha o que ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amados irmãos, é difícil você encontrar uma pessoa hoje em dia que venha assim pegar, tirar tudo que ela tem e dar em favor de alguém necessitado. Porque sempre ela acha que ela está necessitada, que ela tem o problema, que ela não pode fazer mais além que isso. Eu conheço um Senhor que nos ensinou que largar tudo por amor a alguém, entregar tudo, ou de dar sua própria vida para alguém, amado, Ele nos mostrou que é possível. E o seu nome é Jesus. E a gente entende também que a vida de Paulo, a vida dos apóstolos também foi assim. Uma vida de entrega, de resgate por amor a muito. Eu quero que você vá lá em Mateus capítulo 5. Quando, olha, a pessoa que tem um ministério, que tem um chamado. E ela não usa isso como promoção, porque não é promoção. Isso é um fato, é verdade. E a Bíblia fala, segundo o Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele viu aquela multidão, e olha o que ele passou a ensiná-los. Ele disse assim, olha, capítulo 5, o versículo 2 diz assim, e ele passou a ensiná-los, lembrando que Paulo estava falando. Ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos disserem todo mal contra vós. E ele diz, regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Se perseguiram a Jesus e aos profetas, imagine a mim e a você. Mas é isso. Só vai entender isso daqui quem entende que ministério e chamado não é promoção ou autopromoção para você se promover. Não.
É Cristo, é a graça, é a edificação, é o serviço. E muitas das vezes, como você e eu estamos servindo, que serviço nós estamos prestando? Estamos sendo misericordiosos, estamos sendo pacificadores, nós estamos tendo humildade no nosso espírito. Será que nós estamos verdadeiramente levando aqueles que choram consolo? Porque tudo que Jesus está dizendo é isso, que nós precisamos exercer no nosso ministério, na nossa chamada, tudo aquilo que Ele nos ensinou. Porque tudo que Ele nos ensinou sempre vai levar o quê? Que Deus não faz acepção de ninguém. Que Jesus, quando Ele andou, que os apóstolos, profetas, a gente percebe quando você lê a vida desses homens de Deus, das mulheres de Deus também, amado, a própria igreja de Atos. A igreja de Atos, eles não tinham nada para propriamente seu, era para o bem dos outros. Se alguém tinha necessidade, eles vendiam os seus bens, as suas propriedades, as suas terras, as suas casas, para atender a necessidade daquelas pessoas. Que a gente venha entender que o ministério chamado não é meu, não é seu, veio de Deus. E como é que você e eu está exercendo esse ministério, essa chamada? Como é, igreja? Porque muitas das vezes nós esquecemos, nós só queremos existir. A gente não pode pregar, não pode viver um ministério, um chamado que diz assim: faça o que eu falo, mas não faz o que eu digo, isso está errado. Jesus, ele falava, os profetas, o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve o encontro, ele tinha essa ousadia no Espírito Santo de dizer o que viste em mim e aprendeste em mim, isso fazei, porque ele dizia assim que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que hoje, nesses tempos, as pessoas vão olhar para nós e ver que verdadeiramente não é a Regiane, não é o Rafael, não é o pastor Emerson, não é você, mas que de fato e de verdade Cristo vive em você? Porque a gente precisa ter tudo isso aqui. A gente precisa exercer esse ministério, essa chamada. Mas não como nós queremos. Não querer assim, tipo assim, eu tenho promessa. Eu sei que se eu fizesse, se eu exercer isso, se a partir do momento em que eu tenho aquele nome, aquela credencial, eu esqueci isso. Esqueça o ouro, esqueça a prata. E deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir. Deixa que o Espírito Santo vai te levar para os lugares. Deixa, mas que Ele vai te assegurar. Amado, quando a gente diz fica em casa, e quando Deus disser agora é hora de vão, ide, porque essa é a nossa chamada. A chamada é ide. Será que quando Deus te mandar, você vai... Eu estou tão acostumada em casa, tá? Amados irmãos, nós temos que ter direção e discernimento de tudo. Sabe por quê, amados irmãos? A gente aprende e entende que também no Evangelho de Mateus, o capítulo 20, o versículo 28, olha só o que diz. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Será que a nossa vida, até que, desde antes de acontecer essa pandemia, nós obtivemos resgate de muitos? Será que verdadeiramente a gente procurou servir ao desejar só ser servido? Porque é muito fácil, irmão, você
querer reconhecimento, você querer que as pessoas aceitem o que você fala, o que você prega. Vontade todo mundo tem. Mas só que a gente tem que entender que quando temos um ministério, uma chamada, nós só temos uma vontade: a fazer e a cumprir, que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você e eu sejamos misericordiosos, pacificadores, que a gente venha entender que esse bem-aventurado, melhor dado que receber é aquele que tem felicidade. É aquele que é feliz em estar realizando. Em estar dentro desse ministério, dessas chamadas, para servir. Não para ser servido. Não para receber o ouro, a prata, as vestes, né? A gravata. Aquele crachá, né? Esse título reverendo. Não, amada. Jesus, ele ia ser chamado, ele nasceu em Nazaré, para ser chamado o quê? Nazareno. Filho de Deus, para se deixar chamar o Nazareno, um homem comum, normal. Que a gente venha se espelhar em Jesus e no que o apóstolo Paulo falou, que de não achar nossa vida preciosa para nós mesmos, mas a nossa vida ela é preciosa para os propósitos e desígnios de Deus, teu ministério, na tua chamada. Que não venha a ser com o interesse de que você venha se interessar na promoção do ministério e da chamada de Deus. Porque o que é de valoroso, o que é de precioso é o quê? É Deus te pegar e fazer de mim e de você conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Porque o mundo doente, eu vi isso, eu não sei onde foi que eu vi, mas eu achei interessante que diz assim: o mundo hoje está doente por falta de quê? De humanidade. O mundo está doente porque não tem pessoas humildes de espírito. Não tem pessoas que se importam com o seu próximo. Não tem pessoas que se importam com aqueles que choram e estão precisando ser consolados. Não tem pessoas mansas. Não tem pessoas que tenham sede de justiça, mas não é aquela sede de justiça para ver aquela pessoa morta, para ver o sangue derramado, para ver aquela pessoa humilhada diante de você. Eu não estou falando disso, eu estou falando de sede de justiça em que as pessoas elas façam isso pelas outras. Ter sede de fazer justiça na vida de alguém, de ser justiça, de ser justo para a vida de alguém. Porque, amados irmãos, a gente precisa ter o coração limpo também. E se quando você for perseguido, não fique triste, se alegre, se regozije, porque o que você está fazendo é um ministério, uma chamada de Deus para a tua vida. E o que você tiver que enfrentar, como o apóstolo diz, o Espírito, ele diz, eu não sei o que me espera lá em Jerusalém, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo me assegura que vem cadeias, perseguições e tribulações, mas ele vai, porque ele não tem o precioso a vida, o que ele tem de precioso é a obra de Cristo, é a chamada dele, o ministério dele, e ele quer concluir isso. Porque o que ele recebeu agora, ele quer dar. Que a gente receba, que a gente se santifique. Não é para a gente ser a santidade. Não. É para a gente santificar outras pessoas. Porque sabe por quê? Teve um homem, que em Atos também não precisa você abrir, é só um relato. Capítulo 12, 21 e 23, fala que o nome dele era Herodes. Mas era um homem que tinha interesse que em nome, veste, em não ser reconhecido como um homem, como um Deus, irmão Osvaldo. Tanto que, quando teve lá um dia designado,
que ele se vestiu do seu traje real, relata lá. Diz que quando ele começou a falar perante o povo clamava assim: é a voz de um Deus, né? E não de um homem. Aí ele não deu glória a Deus por isso. Ele realmente, eu sou um Deus. E ele não deu glória a Deus por isso. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi comido por vermes. Em tudo na minha vida e na tua vida, a tua casa aí, o teu carro aí, o teu trabalho aí, o pão sobre a tua mesa, tuas vestes, o teu sustento, a tua vida, ó, esse ar que você respira, ó, esse ar aí, olha, esse coração batendo, dê glória a Deus. Glória a Deus por isso, porque tem um ministério, tem um chamado de Deus para mim e para tua vida. Há algo de Deus para mim, para a tua vida, para esse mundo. Aí eu fiz uma pesquisa. A população mundial, ela já ultrapassou os 7 bilhões. 2020. A população mundial já ultrapassou os 7 bilhões, irmãos. E está projetada para alcançar 9 bilhões até 2050. 9 bilhões. O nosso ministério, a nossa chamada, já alcançou quantos no meio destes todos? Porque o que é interessante, o que é bom para nós, é a gente pensar e refletir e falar o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 1:21. Não precisa você ouvir. É uma coisa assim que é repetido, né? É uma coisa assim que já está gravado. Porque ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que ele declara. Olha o que ele diz. Uma pessoa que tem um ministério, uma chamada, que não visa autopromoção ou se promover com isso ou lucrar com isso. Porque o único lucro dele é que se ele morrer, vai ser lucro. Porque o viver vai ser Cristo, tem que ser Cristo, viver Cristo. Porque o morrer vai ser lucro. Sabe por que ele diz isso? Porque uma pessoa que tem certeza da sua salvação, que tem certeza que está exercendo o ministério, a sua chamada diante de Deus e perante Cristo e levando Cristo, essa pessoa sabe que se ela morrer, vai ser lucro. Porque quando o apóstolo Paulo morreu, mais ainda se espalhou, mais ainda foi conhecido o nome do Senhor. Porque ele pregava Cristo, ele vivia Cristo, ele mostrava o quanto ele era pequeno e quanto ele estava muito abaixo, muito abaixo do Senhor a quem ele perseguia. Aí ele veio entender por que que o Senhor chamou ele, porque ele era muito desejado, ele tinha muitos desejos. Aí Deus falou: peraí que eu vou tirar esse nome, muito desejada. Teu nome vai ser agora Paulo, porque você será pequeno e baixo. Porque você vai ser pequeno e baixo. Porque só tem um que é grande, só tem um que é poderoso, só é um que pode todas as coisas, só um que pode tudo. Então que você venha entender, meus amados irmãos, que esse ministério, essa tua chamada, a minha e a sua, é única e exclusivamente para que a gente diga que ele cresça e eu diminua. Que o teu nível de santidade, de oração, de busca, no teu ministério, da sua chamada, é para ele crescer. E eu e você diminuir, mais baixo, mais pequeno, grande mais será o Senhor conhecido. Porque esse é o propósito de um ministério, de uma chamada. E vive isso
quem recebe, entende esse ministério, essa chamada, e tem como uma aliança para a sua vida. Enquanto viver, como o apóstolo Paulo disse. Amém? Viver é Cristo, essa é a aliança. E o morrer é lucro. Que isso venha a ser a minha e a tua visão sobre o ministério, sobre a nossa chamada. Lembre-se que é servir, não ser servido. Nós servimos a um Deus e Ele quer que você sirva. Não tem negócio de não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eis, não tem. E mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você for ler essas bem-aventuranças, você vai ver que em muitos casos aqui a gente não se encaixa porque a gente não está sendo, a gente não está vivendo, a gente não está progredindo, a gente não está entendendo o ministério e a chamada. E uma coisa, meus amados irmãos, que eu quero dizer para você, que se você ir na sua casa, você for ler o livro de Filipenses, são 4 capítulos. Se você ler, antes de ler, peça inspiração de Deus. Aí você vai entender o porquanto para Paulo viver a Cristo e morrer era lucro. Então que nesse tempo, nessa hora, eu convido você a dizer, eu preciso viver Cristo. Eu preciso viver esse ministério da graça, da reconciliação. Eu preciso viver esse chamado da santificação. Eu preciso me alinhar aos padrões de Deus. Eu preciso me alinhar àquilo que é precioso, que é importante, o que tem de valor para o Senhor. E deixa que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Deixa que Ele vai te direcionar, me direcionar. Não é para nossa grandeza, não é para nossa vaidade, não é para nossa soberba, não. Não é para promovermos o nosso nome, é para promovermos o reino de Cristo, é para promovermos a salvação de Cristo, é para promovermos Deus. Amados, já são mais de 7 bilhões. Se Deus permitir até 2050, isso é o que eles acham, de ir para 9 bilhões. É muita gente, irmão. É muita gente, muita gente. E a seara é grande. É por isso que o Senhor Jesus disse, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. É por isso que Ele diz, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, mas pessoas compromissadas com seu ministério, com a sua chamada, no serviço do corpo de Cristo e no serviço da sociedade, do povo, daqueles que têm necessidade. E deixa que Ele vai suprir a minha e a tua necessidade. Deixa que no momento que você chorar também Ele vai te consolar. Deixa que no momento em que você tiver com sede de justiça, Ele vai ser a tua justiça, Ele vai matar a tua sede. Deixa que quando te perseguir, Ele vai estar te guardando. Deixa que quando você estiver triste, chorando, Ele vai ser a tua alegria. Faça o que Ele quer que você faça. Exerce teu ministério, teu chamado em Cristo Jesus. Não em você mesmo, não no homem. Isso eu te garanto, que Deus não fica a te dever nada. Não fica a te dever nada. E eu quero te pedir nessa hora, nesse momento, aí na sua casa, onde você está agora, que você nesse momento feche os seus olhos, reflita sobre você, reflita, pense, analise a tua vida até aqui, até hoje, de tudo o que o Senhor já te confiou, de tudo aquilo que o Senhor já te entregou, de tudo aquilo que Deus já te deu, tudo aquilo que Deus já te beneficiou. E que aonde você está agora, que o Espírito Santo de Deus te assegure que você não está só. Que o Espírito Santo neste momento te assegure que tudo
que é para você fazer, você conseguirá. Que tudo que Deus entregou no teu ministério, na tua chamada, vai ser desenvolvido. Basta você não ter medo. Basta você temer e obedecer ao Senhor. Basta você se entregar, confiar, deixar de se elevar e deixar Cristo Jesus te conduzir. Deixar Cristo Jesus aonde Ele te mandar, que você venha exercer o teu ministério, a tua chamada. Não para que você ame ser servido, mas que você ame servir. Porque foi isso que nós aprendemos com Jesus. Foi isso que aprendemos com o apóstolo Paulo, com os apóstolos. O segredo é servir e não se servido. E tudo que é de necessário para mim, para a tua vida, para a tua casa, se você tem seu filho, se você é casado, se você é solteiro, não te preocupa, não cobice dinheiro de ninguém, não cobice a prata de ninguém, o ouro de ninguém, o carro de ninguém, o salário de ninguém, não cobice, não cobice, não cobice nada disso. Cobice e inspire-se na tua chamada, no teu ministério, que o Senhor te entregou. Que quando Ele dizer vá, que você vá com alegria, mesmo não sabendo o que te espera por lá. Mas o importante é que você vai estar indo com aquele que te capacita, com aquele que vai te usar. E o seu nome é Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí por isso que eu me lembro logo de Paulo e Silas, né? Eles levaram umas bordoadas, né? Açoite, foram fazer a obra. Em Atos 16, que fala, né? Quando eles iam para o momento de oração, tinha aquela menina, né? Com espírito de adivinhação. E teve um certo dia que Paulo não se aborreceu e falou: espírito de adivinhação, em nome de Jesus Cristo, sai. Aí porque ele fez um bem, porque aquele dono daquela serva ali, eles visavam lucro, o dinheiro que ela dava com as adivinhações. Quando você é profeta, não é para você lucrar com o que Deus manda para você profetizar, não. É o reino de Deus, é a vida de Deus, é o que Deus quer. E eles foram presos, foram açoitados, e lá em cadeias, com dores, com grilhões, tudo, mas o Espírito Santo ali com eles. Eles foram levados a adorar e a cantar para o Senhor. E Deus proveu um terremoto tremendo. E através da tua vida, do teu ministério, Deus vai fazer tremer a terra. Ele quer fazer um terremoto no inferno, para que você dê continuidade na obra do Senhor Jesus Cristo, na sua chamada. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Amém? Amados irmãos, temos aqui alguns avisos, né? Temos aqui os aniversariantes do mês de abril, que nós vamos orar por eles, que é o nosso amiguinho, nosso irmão Levi Tarriero, o Emerson Silva, filho da irmã Ivana, e a Letícia Botelho, nossa irmã, faz parte do Ministério de Dança, e o nosso diácono Jefferson, amém? Vamos orar pela vida deles em nome de Jesus. Vamos exercer agora o nosso chamado, ministério de abençoar, de agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, amém? Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu me alegro, me regozijo no Senhor e te agradeço. Pai, pela vida do Riero, pela vida, Senhor Deus, do Emerson Silva, da Letícia Botelho e do Jefferson, Pai, nosso diácono. Ambos, Senhor, aqui, crianças, Pai, adolescentes, jovens. Mas Deus, que tem um ministério na tua mão e uma chamada em ti. Que eles venham desenvolver o seu ministério e a sua chamada. Que eles não venham ter medo, que eles não venham se calar.
Somente se calar quando o Senhor mandar, e quando o Senhor mandar falar, que eles não venham ter medo. Que venham ser, Senhor, instrumento em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, Pai. Abençoa a sua casa, a sua família, os seus pais. Meu Deus, a obra, meu Deus, que tu tens, Pai, sobre a vida deles, eu creio, Senhor. Que se eles colocarem na disposição, Senhor, na brecha, Pai, o Senhor vai usá-los, porque uma coisa também eu aprendi, que o Senhor não obriga ninguém, mas aquele que se dispõe, o Senhor usa com o amor grande que o Senhor tem. Abençoe a vida deles, Pai. E obrigado pela vida dos nossos irmãos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E renova e restaura-os, Pai. A fé, Deus deles, Pai. Em nome de Jesus. E todos digam amém. E vamos cantar parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Jesus! Viva! Viva a vida dos nossos irmãos! Viva! Glória a Deus, aleluia! Irmãos, uma das coisas também, antes de encerrar aqui, eu vou agradecer, por quê? Porque nós entendemos, amados irmãos, do ministério chamado. Aqui estamos aprendendo, nesse momento, aprendendo para que quando Jesus dizer vai, sai, e vamos dar continuidade. A gente está aprendendo, Deus está investindo aqui, e as pessoas estão recebendo no seu ministério, na sua chamada. Tudo é de Deus, amado, e graças a Deus nós temos que entender e aproveitar as oportunidades para aprendermos mais, porque quando sairmos, vamos estar capacitados no Senhor, amém? E neste momento vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, neste momento, humildemente, colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Rosilda, Pai, a vida do seu Pedrinho, da minha avó Luzia, Senhor, a vida da Jucirene, a vida da Trindade, a vida, Senhor Deus, do irmão José Augusto, Senhor, e os demais irmãos, Senhor, seja jovem, adolescente, criança, mulheres e homens, meu Pai. Pois todos nós precisamos e carecemos do Senhor. Carecemos, Senhor, do Teu toque, carecemos da Tua cura, do Teu milagre, Senhor, do Teu renovo, da Tua força, da Tua paz a cada dia em nossa vida. A nossa casa, a nossa família precisa do Senhor, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que renove, restaure a fé dos meus irmãos. E que o Senhor, meu Deus, venha dar direção a cada líder, Senhor, a cada presidente, de jovem, de adolescente, de crianças, Senhor, dos grupos missionários de homens, de mulheres, o diaconato, Senhor, das ministrantes, Senhor, do ministério de casais, Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, de missões, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, os levitas, Senhor, da tua casa, Senhor, as células, Senhor, a nova coordenadoria, Senhor, meu Pai. Porque sabemos, meu Pai, que tudo em Ti se renova. Tudo em Ti, Senhor, se faz novo. Então que sejamos todos renovados, Senhor. Abençoados, Senhor, por Ti, a nossa casa, a nossa família. A casa e a família dos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente e de trás, Senhor. Do nosso bairro, Senhor. Do nosso estado, do nosso Brasil. Do mundo, Senhor. Porque as famílias, o mundo hoje precisa de Ti, Senhor. A humanidade, Deus, ela precisa, ela perece, Senhor Deus, por estar longe de Ti. Mas Deus, é que estamos aqui e nos faz exercer o nosso ministério, nos dá a compreensão do nosso ministério, da nossa chamada, que não é promoção, não é lucro, Senhor Deus, é o Teu reino, meu Pai. Porque assim partindo, meu Deus, temos a promessa da eternidade, Senhor. Paulo, ele era seguro, sabia que se morrer, ele não ia estar morto. Ele ia viver contigo, ia estar contigo, Senhor. Que assim, Senhor, venhamos querer estar
e levar muitos para ti, Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoai também, Senhor, a escola bíblica, Senhor, dominical. Abençoa toda a direção, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, nós apresentamos os governos, o presidente da República, os ministros, os governadores, os prefeitos, os deputados, Senhor Deus, os senadores, Pai. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, o STF, Senhor. Deus, toda forma, Senhor Deus, que é exercido, Senhor Deus, o executivo, legislativo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. O executivo, Senhor, que todos, Deus, todos venham ser limpos e purificados. Que o Senhor venha reinar e governar e colocar temor no coração dele, Pai. Porque eles também precisam conhecer o Senhor e ser libertos de toda forma de mal, Pai. Em nome de Jesus, dá sabedoria e direção, Senhor, a cada um e ao presidente, Senhor, Jair Messias Bolsonaro e aos seus ministros, que eles governem contigo, Senhor, não para o bem e ambição, mas para o bem que o Senhor quer para a nossa nação, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pela tua vida, agradeço pela vida do tio Rafa, pela vida do pastor Emerson, do irmão Osvaldo. Que abençoado seja essa casa, essa família, em nome de Jesus, e a tua também seja abençoada. E se alegre, seja feliz, exerce teu ministério, a tua chamada em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada irmã. E um abraço ao nosso irmão Carlos Eduardo Evangelista, ao nosso irmão Gabriel também, que está longe, que está em suas missões. Vocês não estão só. O Espírito Santo de Deus está aí. E exerça o ministério e a chamada de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês, amados irmãos e igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consoladora comunhão do Santo Espírito esteja comigo e contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe. Boa noite. Em nome de Jesus. Amém.